Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 4 do curso de Python. A nossa proposta hoje é trabalhar com alguns temas muito interessantes que são fundamentais para a lógica de programação e que são o que, na verdade, vai trazer muito da potência que a gente tem quando a gente está programando, né? A potência de fazer coisas que são muito mais interessantes do que um ser humano poderia fazer manualmente, tá bem? Então, hoje a gente vai se propor a entender como fazer condicionais em Python, como fazer loops, tanto do tipo for quanto do tipo while. Tá? Eu vou explicar isso tudo com calma, não se preocupem. Mas, mais uma vez, eu queria ressaltar, então, que até agora, aqui no nosso curso, o que a gente está fazendo é construir uma caixinha de ferramentas, né? A gente está apresentando e estudando e desenvolvendo as ferramentas básicas que a gente pode usar no Python para poder construir coisas mais complexas, tá? Por enquanto está bastante no início, então não se frustrem se vocês queriam fazer coisas mais impressionantes. Isso é algo que se faz com o tempo, ao longo das aulas, ao longo do aprendizado, e com o tempo vocês vão conseguir fazer coisas bem interessantes em Python. Então, é importante estar bem firmado essas bases para que vocês possam construir algo bem legal. Muito bem. Eu trouxe aqui para gente uma imagenzinha para explicar como funcionam condicionais. Então, o que acontece aqui é que o algoritmo começa nesse lugar do início, tá? O algoritmo sendo aquela sequência de instruções que a gente passa para o computador. Ele vai chegar nesse ponto aqui, onde ele vai fazer uma avaliação de uma condição. Se A for maior do que B, ele vem aqui pelo verdadeiro e exibe a mensagem A é maior do que B. Se ele for falso, ele não vai exibir mensagem nenhuma, então ele vem aqui pro final, tá bem? Então, assim, claro, isso é um algoritmo bastante resumido. A gente teria que justamente, provavelmente, se isso fosse um programa real, a gente teria que colocar a entrada desses dados, né? Seria tipo falar para o usuário, insira A, insira B. E aí ele chega nesse ponto aqui. O losango, em fluxogramas representa um ponto de escolha, né? Um ponto que pode ir para mais de um lugar, uma bifurcação. Não que, assim, vocês não precisam entender muito fluxograma, é só para explicar o que está acontecendo em condicionais é que a gente está criando mais de um caminho para o nosso programa. Significa que, diferente do que a gente fez até agora, quando a gente executar o código, ele não vai executar todas as linhas estritamente, ele vai executar só aquelas em que as condições forem verdadeiras, forem dadas como verdadeiras, tá? E a gente vai ver justamente com aqueles operadores lógicos que vão ajudar muito a gente nesse sentido, tá bem? Vamos para o VS Code, ver mais sobre isso. Depois a gente volta aqui para ver os gráficos sobre loops, tá bem? Então vamos ao VS Code. Muito bem, gente. Vou criar aqui o nosso próximo arquivo da aula 4. Abrindo aqui, vamos fazer. Vou fechar aqui para ficar mais visível. Vamos fazer a mesma coisa que está lá no algoritmo, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai definir, por exemplo, que nem estava lá, né? A igual a 10, B igual a 5, por exemplo. E aí a gente coloca if, tá? Essa daqui vai ser a sintaxe de como a gente faz avaliações de condicionais em Python. O if justamente é se em inglês. E a gente coloca A maior do que B, dois pontos, enter. E aqui entra um fator muito diferencial e muito importante do Python. É algo que às vezes até passa meio batido, que é muito importante a gente estar de olho quando a gente está programando. Quando eu coloco aqui if A é maior do que B, se vocês olharem, eu dei Enter, né, e o VS Code já me jogou um pouco para o lado. Uma das características centrais da programação em Python é o que se chama de indentação, que é justamente esse uso dos espaços para marcar o código. Tudo que eu colocar aqui nesse espaço que está um pouquinho à direita são as coisas que vão ser interpretadas dentro desse código. Então, para vocês entenderem, o que que eu quero que ele faça se A for maior do que B? Ele vai imprimir para a gente A é maior do que B. Beleza. Então, eu vou salvar e vamos executar. Pronto. A é maior do que B. Está escrito aqui. A é maior do que B porque realmente 10 é maior do que 5. Se a gente fizesse o contrário, colocasse 10 aqui e 5 aqui,
o que ia acontecer. O que que acontece? Absolutamente nada. Ele executou o código e nada aconteceu porque A não é maior do que B. Então não tem nada nesse código, sabe? Ele não vai rodar o que está aqui dentro. Daí, para mostrar isso mais claramente, eu vou colocar aqui, ó, print. Essa linha vai ser escrita de qualquer forma, tá? Então, o que que acontece se eu executar de novo esse código? Ele vai imprimir para a gente. Apenas essa linha vai ser escrita de qualquer forma. E se a gente fizer aquela inversão que a gente fez antes, né, colocar com a condição sendo verdadeira, A é maior do que B e essa linha vai ser escrita de qualquer forma. Então é isso que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Tudo que está aqui dentro é o que está dentro dessa condicional. Não é só o que está depois do if, sabe? Porque essa linha está depois do if, mas ela não está identada, né? Você vê que ela está na mesma linha aqui do restante do nosso código. E isso significa justamente que não vai ser considerado algo que vai ser executado somente se a condição for verdadeira. Então, a condição sendo verdadeira ou não, o código que não está identado será executado. O código que está identado aqui será executado somente se a condição for verdadeira. Tá bem? Por fim, né, a gente não precisa fazer condições únicas assim. Claro, você poderia fazer if A é maior do que B, if B é menor do que A. Print. B é maior do que A. Seria possível, né? A gente pode muito bem fazer isso e ele vai executar perfeitamente bem. Perdão, erros de lógica, né? Eu fiz exatamente a mesma condição, só que inverti. Se B for maior do que a gente tem aqui A é maior do que B e não imprime essa linha de cá. Só que existe uma forma no Python da gente fazer de uma forma que seja mais adequada, melhor para o processamento, porque digamos, se A é maior do que B, necessariamente B não é maior do que A, né? Não teve nenhuma mudança da variável para essa condição ser algo que faz sentido avaliar. Então, quando a gente quer fazer uma sequência de avaliações condicionais que estão interligadas, né? A é maior do que B, B é maior do que A, ou os dois são iguais. Então, a gente pode usar duas opções. A primeira é o else, dois pontos, enter. Lembrando que aqui também a gente vai usar a gente também vai usar a indentação dentro do else. Vocês veem que o else em si não está dentro do if, porque o else não é uma condição que está sendo aplicada somente se for verdadeira. O else é uma opção se o if for falso. Então, else, eu falo print A não é maior do que B. Isso é basicamente o que esse else está fazendo. Ele está pegando todas as vezes em que essa condição não for verdadeira. Ou seja, todas as vezes que A não é maior do que B. Isso inclui tanto A ser igual a B, quanto B ser maior do que A. Se a gente executar, eu não mudei os números, né? Então vamos mudar lá em cima. Mas vocês viram que nessa primeira execução, A é maior do que B e ele não imprimiu essa segunda linha. Agora, A não é maior do que B e essa linha vai ser escrita de qualquer forma, tá? E se a gente quisesse diferenciar, por exemplo, quando A e B forem exatamente iguais, a gente tem uma possibilidade de colocar mais, mais, mais e mais e mais condições lógicas, tá? Isso daqui é o básico para vocês conseguirem estruturar praticamente qualquer sequência de avaliações lógicas na programação. Então, você quer avaliar uma condição lógica, você põe o if. Mas você quer avaliar outra condição lógica específica, você vai usar if, que é uma abreviação de else if, que é um termo um pouco mais tradicional em programação. E aí você coloca a sua condição. A igual a B. Lembrem lá da nossa aula de operadores lógicos, tá? Se você quer avaliar, você usa igual, tá? Usar apenas um igual é para atribuir. Você está dizendo que por exemplo, aqui em cima, né? 10 está sendo atribuído a B. Então, toda vez que você chama B, você está trazendo o número 10. Quando você usa igual, você está falando. Verifique, por favor, se A tem o mesmo valor que B. Então, aqui, se A for igual a B, ele fala, eu vou trocar aqui,
A é igual a B. E aí, a gente termina com o else, que vai pegar justamente o que sobrou. Então, você não precisa colocar aqui B é maior do que A, porque necessariamente esse é o caso. Então, o else vai cobrir todas as outras opções. Você coloca aqui, B é maior do que A. Tá bem? Então, só para mostrar para vocês, vou colocar os dois valores iguais e executar. A é igual a B. Tá bem? Então, ele entra aqui no nosso elite. Muito bem. Assim que funciona a estrutura das condicionais em Python, é bem similar a como funciona em várias outras linguagens de programação, mas aí a gente tem essa questão da indentação que tem que ser muito, tem que você ter muita atenção sobre ela, tá? Ela pode ser, por exemplo, se você está sem indentação por algum motivo, você pode resolvê-la com ou quatro espaços, ou mais fácil apertando Tab. E detalhe que no VS Code, o Tab, na verdade, ele vai pôr quatro espaços, ele não vai pôr um Tab, o caractere especial que é o Tab, porque é uma convenção, normalmente em Python se usa espaço em vez de Tab por questões de convenção. Bom, eu espero que tenha ficado claro. E testem vocês, tá? Testem também, façam vocês também avaliações lógicas, para vocês justamente irem se familiarizando com essa estrutura. Ela já é um avanço considerável no que a gente tinha visto até agora em termos de complexidade do Python, né? A gente já está entrando em várias linhas de processamento, né? De vários caminhos possíveis. Então, se ele entra aqui, todo esse restante de código aqui não é nem lido, não precisa ser exibido, nada que é feito. Então, a gente vê que deixa de ser uma coisa completamente linear, né? Ela é linear no sentido de que vai de cima para baixo, mas não no sentido de que vai entrar em tudo que está aqui embaixo. E agora a gente vai entrar em outra estrutura que também é bastante importante, que são os loops, tá bem? Agora a gente vai voltar lá para os nossos slides. Bom, gente, então, como funcionam as estruturas de loop, tá? O que que é um loop, né? Se alguém não estiver ciente, é basicamente uma coisa que se repete, né? Até que é um termo bastante popular, mas só para garantir, é uma coisa que vai ficar fazendo isso daqui, desenhos ruins, né? Mas enfim, é uma coisa que vai se repetindo, é uma coisa que vai se repetindo. E aqui nos nossos slides, o que nos interessa é tão somente essa parte aqui de baixo, tá? Tem uma sequência que não precisam prestar muita atenção no que está acontecendo nesse fluxograma. Eu trouxe esse exemplo só para vocês verem essa setinha que está fazendo este movimento aqui. Isso daqui é a primeira vez que a gente vê a retratação no fluxograma. E assim, mais uma vez, eu sei que nosso foco aqui não é aprender sobre fluxogramas. Eu estou usando isso daqui só para vocês entenderem como funciona um fluxo de um algoritmo. E essa é a primeira vez que a gente vê um algoritmo que vai para cima de novo. Né? Que normalmente ele está indo para baixo ou no máximo está indo para o lado, né? Mas ele vai para o lado porque tem alguma condição que está sendo executada e depois ele vai para baixo de novo. Essa é a primeira vez que a gente vê um algoritmo que vai jogar tudo aqui para cima. Isso significa que ele vai executar isso daqui várias e várias e várias e várias vezes, até que alguma coisa aconteça que vai quebrar esse loop. Então, enfim, né, loops infinitos não são coisas que queremos, né, senão o computador trava e coisas assim. Normalmente os processadores conseguem lidar com isso ou quebrar o programa sem ele entrar num loop infinito, mas o ponto principal é que a gente vai ter normalmente alguma condição de saída. E é aí que entram os nossos dois tipos de loops, tá? Então, vamos lá para o VS Code, que eu vou mostrar isso para vocês melhor por lá. Bem, gente, então, o primeiro tipo de loop que eu quero mostrar para vocês é quando você quer que uma coisa seja, que um código seja executado por uma quantidade definida de vezes, tá? A gente faz isso com a seguinte sintaxe, que é focada nessa palavra-chave que é o for, tá? É, por exemplo, né? Se eu quero que um código rode 10 vezes um trecho de código, né? Eu coloco for i in range 10, dois pontos, print i. Então, não sei se você tentar, usei uma palavra nova aqui também.
Qual que é o ponto aqui, né? O que está acontecendo? É uma tradução básica do inglês seria para o i dentro dessa faixa de 10 números, ele vai imprimir o valor de i. Se eu executo isso daqui, ele executa para a gente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Reparem que ele não começou do 1 e foi até o 10. Isso é aquela questão que a gente viu sobre indexação antes. Normalmente em programação as coisas sempre começam do zero, tá? Se eu quisesse muito assim colocar, eu poderia, por exemplo, fazer várias outras coisas que eu não vou entrar muito em detalhes aqui. A mais simples seria só colocar i mais um, que daí ele, quando eu executasse, ele ia mostrar o valor sempre com mais um. Existem outras possibilidades, mas não é o foco, que o foco é o loop. Significa que toda hora ele está executando. Cada vez que ele executa isso daqui, ele vai subir o valor de 1. E como funciona o loops for, né? Ele basicamente, toda vez que ele roda, esse número aqui sobe em 1. Então, toda vez que ele imprimir 1, ele está falando a nova iteração, que é o termo chave para isso, a nova rodada de execução do código. Então, se eu colocasse, basicamente de uma forma um pouco mais prática, eu poderia dizer print, vamos usar um f-string para ficar mais bonitinho, e rodada de execução, tá? Ou iteração, que é o termo técnico. Isso é muito rápido, tá? Mas se a gente pudesse de alguma forma fazer o computador agir mais devagar, o que ele faria justamente exibir isso daqui, depois ele exibe isso daqui, depois ele exibe isso daqui. É uma coisa de cada vez. Isso aqui não é feito tudo ao mesmo tempo. Ele não está imprimindo de uma vez, no mesmo microsegundo tudo, tá? É só porque é muito rápido, porque não é um código complexo. Outro detalhe que eu gostaria de destacar é que essa função chamada range, ela basicamente ela vai nos retornar uma quantidade de números, de número x até número y. A sintaxe básica, quando a gente coloca só uma coisa aqui dentro, ela vai colocar todos os números de 0 até 9, porque significa que ele está pegando 10 execuções do código a partir de 0, então vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9. Que nem a gente está vendo aqui embaixo que foi só até 9. Mas basicamente ele vai nos trazer esses valores de um em um. E é por isso que a gente usa ele nos loops for, tá bem? Então, mais uma vez, para ficar claro, o for é para poder ser executado uma quantidade específica de vezes um mesmo código, tá? E aqui dentro dá para colocar mais código, tá? Não precisa ser só uma linha, isso aqui é só para mostrar para vocês o exemplo. Agora, se a gente quisesse executar de uma forma um pouco mais definida, uma condição mais definida, a gente não usaria o loop for. Porque o for eles têm sempre uma quantidade determinada de vezes para rodar, tá? Inclusive, o for não necessariamente precisa ser com um número. Eu poderia fazer algo do tipo, digamos, eu tenho uma lista, aquela lista dos carros. A gente coloca aqui, eu sempre não sei porque eu estou trazendo esse exemplo, já que eu não entendo nada de carro, mas tudo bem. E sei lá, forte. Eu poderia colocar também para que ele faça isso daqui. Ele rodou Chevrolet, Volkswagen, Ford. Ele rodou uma vez para cada carro que está dentro da lista carros. Entenderam? Então, vocês percebem o que está acontecendo, né? O que a lista for faz é que ele vai ver um certo conjunto finito de vezes para serem rodadas, tá? Isso é uma coisa mais ou menos fixa. Isso só vai ficar mais complexo em condições mais específicas, mas basicamente loop for é quando você tem um conjunto finito de vezes que você quer que execute. Agora, quando você quer executar de uma forma não determinada inicialmente, né, você quer uma quantidade indeterminada de vezes para serem rodadas, a gente vai usar o nosso segundo tipo de loop, que é o loop while.
tá? While, que em inglês significa enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira. Como que a gente pode fazer isso, então? Então, digamos, a gente tem uma lista. Vamos fazer de novo. Marcas de carro. Beleza. E a gente quer que faça o seguinte. Enquanto uma condição não for atendida, ele vai continuar rodando. Qual que é a condição que a gente quer que seja, seja avaliada? Enquanto carro for diferente de Volkswagen. Vamos pôr de Ford, eu vou pôr mais exemplos aqui. Sei lá, Ferrari. Eu não entendo de carro, já falei. Então, tá. Enquanto carro for diferente de Ford, eu quero que ele imprima pra gente carro. Quando ele chegar em Ford, eu quero que ele pague mesmo. Eu não quero que ele continue avaliando, chega. Eu só queria os carros até antes de Ford. Não é uma coisa que faz muito sentido contextualmente, mas é para dar esse exemplo do enquanto, e é porque, na verdade, o while, né, ele é usado para condições onde há um pouco mais de variabilidade. E como a gente ainda não está lidando com a entrada de dados por parte do usuário, a gente não tem muita variabilidade, né? Porque eu estou rodando um script que está sempre pronto desde o início, ele não está tendo informações novas ali ao longo dele. Então, isso daqui é um exemplo provisório, mas em breve, acompanhe a aula, a gente vai ter opções mais legais. Então, tá. Então, um carro foi diferente de Ford. Mas carro é uma variável que eu não defini, né? Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou colocar uma variável chamada índice, que vai ser igual a zero, tá? Então, eu estou juntando aqui com o nosso conhecimento de listas que a gente aprendeu na aula passada. Eu vou definir, logo aqui no início, que carro é igual a marcas de carro, índice. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Eu estou falando que essa variável chamada carro vai ser igual ao valor de índice zero, está definido aqui em cima, dentro da lista marcas de carro. Então ele vai retornar para a gente Chevrolet, certo? E aí, para isso ser atualizado a cada nova vez que o código for rodado dentro do while, a cada nova iteração, a gente faz isso daqui aqui dentro também. A gente pode copiar esse código e colocar aqui. A gente quer que ele imprima o valor de carro antes dele ser atualizado, né? Que ele imprima Chevrolet. Então ele primeiro imprime e depois ele atualiza para o novo valor. Só que o novo valor, ele precisa ser atualizado o índice, senão ele vai colocar sempre o mesmo valor. Então a gente coloca aqui, índice é igual a índice mais 1, tá bem? Até para deixar um pouco mais compacto, dá para a gente eliminar isso daqui, colocar esse código aqui no início, tá? Deixando aqui bem apertadinho para vocês verem. Então tá, o que está fazendo o nosso script? A gente já atribui a essa variável marca de carro uma lista de valores, são várias strings. A gente define um índice como zero. E aí, enquanto o carro for diferente de Ford, ele vai imprimir para a gente. Então, ele entra no nosso loop e ele fala: carro é igual a isso daqui, que vai ser o valor Chevrolet. E aí, ele imprime Chevrolet. Tá? Daí, o índice vai ser incrementado por um. Isso vai passar a gente para Volkswagen. Está faltando um carro aqui. Então, vamos rodar para ver como isso funciona. Muito bem. Cometi um pequeno erro aqui, foi por isso que eu tinha deixado ele do lado de fora e eu acabei me esquecendo. A gente precisa inicializar a variável. Isso significa que a gente não pode fazer essa avaliação lógica de carro se não existe a variável, a gente não falou nada dessa variável. Quando a gente quer inicializar uma variável, mas não tem exatamente nenhum valor específico que queremos atribuir a ela, a gente pode fazer isso daqui, tá? A gente define que a variável carro é uma string vazia. Uma string vazia é só abrir e fechar aspas. Daí, logo que ele entrar no nosso loop, ele já vai atualizar esse valor para o valor que nos interessa. Tá bem? Então vamos rodar de novo. Muito bem. O que aconteceu? Imprimiu Chevrolet, imprimiu Volkswagen e imprimiu Ford. Mas você pode pensar, por que imprimiu Ford, né? A gente não queria que ele parasse o loop se o carro fosse diferente de Ford.
É porque o valor é atualizado dentro do loop, né? Então, digamos, ele rodou uma vez e carro era igual a Chevrolet. Ele chegou aqui no final e aumentou. Daí ele atualiza aqui na primeira linha do nosso loop para o próximo valor que é Volkswagen. Então, quando ele atualizou aqui para o valor Ford, ao chegar no final da linha, ele não executa de novo. Então, ele não vai chegar aqui no BYD, no BYD. Eu sei que é muita informação, tá? E loops, eles começam a já dar uma sacudida na nossa lógica de programação, porque o que está acontecendo aqui é que a nossa lógica está ficando mais complexa, né? Basicamente, agora a gente tem lógicas de código que não necessariamente vão ser executadas uma única vez e não necessariamente vão ser executadas na ordem que a gente costuma esperar. Mas o ponto principal que eu quero que vocês guardem aqui é isso. Se vocês querem executar uma quantidade específica de vezes, então você quer que o código vá, faça alguma coisa e volte para cá um número, por exemplo, 10 vezes. Esse é o loop for. Da mesma forma, se você tem uma lista que você quer que execute cada item da lista, é o for. Você tem uma quantidade finita. Se a condição é mais complexa, você vai usar o while, tá bem? Por favor, pratiquem isso para que fique mais claro para vocês. Mas aí que entra essa surpresa de hoje, porque para vocês praticarem melhor essas questões das condicionais e dos loops, tem algo bem mais legal para a gente usar aqui, que é uma função chamada input. O que a gente vai fazer então? Até agora, tudo que a gente fez foi baseado numa coisa, num ciclo muito simples, né? Vocês digitam um código, executam esse código, o código vai ser mostrado para a gente no console. Só que, assim, isso significa que o código está sempre pronto, né? Você não tem interação com o usuário. Por isso, a gente vai usar aqui a função input. Escreve assim, né? Uma entrada em inglês. Você abre e fecha parênteses, e aqui dentro você vai colocar alguma frase solicitando para o usuário inserir alguma coisa. Então, por exemplo, para a gente entender ahn, como funciona isso com o loop for, a gente põe aqui. Insira a quantidade de vezes que quer, dois pontos. E aí, a gente não quer que esse valor seja só dito e não leve a lugar nenhum. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, número igual a input. Tá? A gente vai basicamente estar dizendo que o usuário vai inserir isso daqui e o valor que ele inserir vai ser guardado aqui em número, tá bem? Então, o que que acontece se eu executar? Digamos, eu vou fazer isso aqui só para mostrar para vocês. Se eu executar isso daqui, aparece aqui embaixo. Insira a quantidade de vezes que quer executar. Se eu digito aqui 10, ele imprime para a gente 10 e pronto. Como que a gente faz isso com um loop? A gente faz para. Isso no caso a gente quer usar dentro da função range, tá? Então, para e é um termo padrão, tá? Não precisa ser i, pode ser vez, por exemplo. Mas é que normalmente o programador a gente usa i para dizer de uma coisa que vai rodar vez após vez, tem a ver com a ideia de iteração, né? De número. Ou seja, né, que nem a gente fez antes, o 10 aqui é para cada execução dentro desse escopo, né, de 0 a 10, de 0 a 9, na verdade, por causa daquela outra questão, a gente vai executar isso daqui. Tudo bem? E aí, a gente tem uma questão. Vou digitar aqui, eu quero 20 vezes. Objetos string não podem ser interpretados como números inteiros. O que o usuário inseriu ali é uma string, né? É o equivalente a colocar um número 20 entre aspas, né? E a gente não quer isso, a gente quer um número. Então aqui tem só mais uma questãozinha que eu vou mostrar para vocês e que a gente pode abordar mais em detalhes em outras ocasiões. Mas a princípio é só para vocês conseguirem usar desse número que o usuário inseriu para executar código, tá? A gente precisa fazer uma conversão. Em inglês chama de cast. Cast, escreve. E é bastante simples. A gente faz isso daqui, ó. Número é igual a
int número. Ou seja, o valor que o usuário inseriu aqui em cima vai ser convertido para o tipo int. Tá bem? Então, se a gente executa de novo, eu coloco aqui 10 usuários, vamos usar 25. Ele imprime para a gente de 0 até 24. Tá bem? Ele executou 25 vezes isso, começando do zero. Então, isso nos dá uma possibilidade de testes mais divertida. Eu espero que vocês consigam fazer uso para isso. Da mesma forma, se eu colocasse aqui, digamos, a gente pode fazer a mesma coisa com o while, a gente faz aqui. Enquanto continuar rodando é igual a true, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, e a gente pode começar ela falando aqui. Continuar rodando é igual a true. Se eu executar assim, ele nunca mais vai parar de rodar, então a gente precisa fazer uma condição para ele escapar. Isso vai ser com o nosso teste do input, né? Veja, rodar de novo. E a gente vai armazenar isso numa avaliação lógica, né? Vou usar um termo um pouco grande aqui, mas pode ser. E daí, a gente vai agregar nisso nossa querida condicional, tá? Se a avaliação lógica for igual a sair, continuar rodando, é igual a false. Muito bem, vamos por partes para entender o que está acontecendo. A gente inicializa a variável aqui em cima, e como a gente está fazendo uma avaliação de valor lógico, né, é um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. A gente define que é verdadeiro logo no início e inicia o nosso loop com a variável já inicializada aqui em cima. Então, enquanto essa variável receber o valor verdadeiro, esse loop vai continuar. Então, ele faz essa coisa aqui que ele vai fazer sempre, e ele vai pedir para o usuário, por favor, insira aqui para nós, se você quer rodar de novo. A condição estrita que o usuário vai sair ou não é se ele digitar sair, tá? Inclusive tudo em minúsculo. Se escrever de outro jeito não vai rodar. Daí ele vai definir, né, o valor continuar rodando como false, né? Vai receber o valor falso e o loop acaba. Vamos ver na prática. Executei. Deseja rodar de novo? Pode ir. Vai. Aham. Sim. 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 Saiu. Acabou. Tá? Isso daqui é essencial em muita coisa, porque justamente, por exemplo, quando você está fazendo um sistema baseado que nem a gente está fazendo no console, você precisa fazer alguma coisa que o sistema não feche sozinho, né? Você precisa que ele continue ali com o terminal aberto. Então, só quando o usuário falar sair que o terminal fecha. Esse daqui é o tipo de avaliação lógica que qualquer programa que a gente usa no computador faz, no sentido de que, por exemplo, o VS Code está aberto. O VS Code está numa espécie de loop para não fechar, porque senão ele rodaria só uma vez e já fecharia, uma coisa meio rápida e automática. É como vocês veem às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência de abrir algum programa e ele abre rapidinho o terminal do Windows e já fecha sozinho. Uma coisa rápida porque não é para ele ficar aberto. Para ficar aberto é como se ele ficasse falando para si mesmo, né, numa retroalimentação e falasse: pode continuar rodando, pode continuar rodando, pode continuar rodando, pode continuar rodando. Não é estritamente assim, mas isso é basicamente a lógica dos sistemas com interface gráfica, né? Que nem essas janelas, que são os sistemas que a gente costuma usar no computador. Então, tá. Nessa aula, a gente viu coisas bastante complexas, tá? Então, eu vou pedir para vocês darem uma atenção especial, tá? Tirarem um tempo para fazerem essas experiências, tá? Façam os questionários, façam os exercícios, mas, se possível, abram o VS Code e façam experimentos, tá? Veem se alguma coisa dá certo, alguma coisa dá errado, qualquer coisa manda dúvida pra gente. São questões que já vão complexificando nossa experiência com a programação, tá? E é justamente esse tipo de lógica mais complexa que vai tornar a programação algo particularmente útil. Porque se fosse algo tão manual como a gente está fazendo agora, não teria muito sentido para isso, né? A questão é que a gente está usando o computador para pensar pela gente, e ele faz isso através de certas condições lógicas, de certas avaliações de loops, que vão ser rodadas vezes específicas, para ele conseguir fazer de uma forma muito mais rápida e eficiente que a gente, coisas que a gente até consegue fazer, mas que daria muito mais trabalho, tá bem? Então, vocês aprenderam hoje condicionais, aprenderam os dois tipos de loops, que é o loop for
que é quantidade definida de vezes, e o loop while, que é uma quantidade indefinida de vezes. E, por fim, eu passei para vocês o conteúdo do input, que, mais uma vez, usem ele, tá? Usem ele, façam exercícios vocês aí na máquina de vocês. Porque vocês, fazendo uso do input, vocês conseguem colocar valores diversos, fazer experiências e fazerem testes de uma forma mais dinâmica e interativa do que ter que toda vez executar o código de novo, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Não deixem de mandar dúvidas. Eu sei que o conteúdo de hoje é um pouco mais complexo que das últimas aulas, que foram coisas mais básicas. Mas, qualquer coisa, é só falar com a gente e a gente vai continuando o nosso curso. Tá bem? Então, uma ótima semana para vocês e bons estudos.